Oi, meu nome é Débora Lucas e esse é o meu canal. É o meu canal. Oxi, meu celular tocando. Pera aí, deixa eu tirar do... Quer atender? Não, deixa eu tirar do... Coloca pra dormir. Olá! Estamos de volta e hoje eu trouxe pra frente das câmeras Jemima de volta. Então quem ainda não sabe qual que é a cara da Jemima, esse é o rosto de Jemima com cabelo novo. Com o Mickey, pra fazer propaganda do Mickey. Me leva pra Disney pra torcida de novo. E hoje a gente tá aqui muito sério, gente. A gente tem aqui cafés, daquelas que brindam o café, né? A gente tem cafés e hoje a gente vai fazer um café com a Dedé. Que é um quadro novo deste canal. E a gente vai falar sobre algum tema, tomar um café. E aqui tá quente, mas assim, a gente vai tomar um café e tá o cheiro, o quarto vai ficar com cheiro de café, o que pra mim não é algo ruim, porque eu amo Nem café. pra mim também. Então, vamos lá. O tema de hoje, gente, é oração, que a gente é sério. Eu trouxe Jemima, que é formada no seminário teológico. Ela entende sobre oração, ela usa da prática da oração na vida dela. Então, eu queria falar um pouco da importância da oração. Embaçou meu óculos. Quê? Embaçou meu óculos. O café de perto, assim, né? Então pode falar o que você acha pra introduzir esse assunto da oração. Meu Deus. Oi, eu sou a Jemima, eu que gravo os vídeos, né? O Instagram vai estar aí embaixo, entendeu? Então, a oração, né? É muito sério mesmo, assim. Mas é tomando um café, gente, é curta. Então, a oração, ela na vida cristã, ela é crucial, né? Tanto como muita gente usa a oração de forma mais como se fosse uma conversa, e muitas pessoas também só usam como um amuleto da sorte, né? Tipo assim, ai Deus, eu preciso tanto disso, ou um milagre, ou uma cura, ou algo assim. E isso tudo vem através da oração, né? Isso, Então, tudo isso. Mas a oração em si, ela é uma conversa, né? Ela é algo que você tem... Quando você tem uma amizade, por exemplo, eu e a Débora, a gente tem uma amizade, antes dos vídeos a gente conversa. A gente fala como foi nossa semana, essas coisas assim. É assim que funciona. toma um café às vezes. Almoça, né? A gente tem esse, como se fosse um ritual. E a oração é exatamente isso. Você ter esse hábito de todos os dias conversar com alguém que você deve pensar, mas eu não vejo essa pessoa. Mas você conversar com alguém que é real e que sempre está ali pra te ouvir, né? Tipo, a gente hoje vive nesse meio de eu faço terapia, né? Agora a gente agora conversa muito de terapia. A gente é terapia. E Deus não é um terapeuta, mas ele é o nosso ouvinte. Então assim, na maioria das vezes eu vou lavar louça, eu paro e começo a conversar com Deus. Eu ia falar isso, porque eu já tive muita rotina de oração de entrada dentro de um quarto, que não era nem esse quarto aqui não. Eu entrava muito num quarto que tem aqui em casa, ele é daquele quarto que tem as bíblias. Ele é pequenininho assim, eu entrava, ajoelhava, eu ficava às vezes horas ajoelhada orando. E aí eu já criei a rotina de orar muito no serviço, quando eu trabalhava, e eu pegava o serviço muito cedo. Eu trabalhava e eu chegava lá e eu ia a Bíblia e orar. E hoje, eu meio que oro assim. Tem horas que eu fecho a porta do meu quarto, escuto um louvor e vou orando. Tem horas que eu tô dirigindo, que eu tô orando. Às vezes eu oro em língua dirigindo, que eu tô lá. E outra coisa que eu ia falar também é que eu tenho aqui, até aqui, isso aqui é um caderno de oração, mas tem tempo que eu não escrevo nele, tanto que tá ali embaixo. Mas eu tenho eu gosto muito de escrever minhas orações, porque é uma forma de eu descobrir se Deus me respondeu. E é uma forma muito, pra quem tem vergonha de falar. Exatamente. Tipo, a maioria das vezes, no meu devocional, né? Eu faço devocional de manhã, assim, tipo, o horário que eu faço um café, inclusive. Aí eu vou pra sala, tomar café com Deus. E fico lá, né? Faço devocional e eu oro. Mas muitas das vezes eu
tive vergonha muitas das vezes de falar algumas coisas que estavam dentro de mim. Sim. E a maioria das vezes eu tenho, tipo, diversos cadernos de oração, principalmente durante o seminário, que a gente tem um é tipo como se fosse um curso chamado Escola de Oração. Então eu ia pra escola de oração, eu levava um caderninho e escrevia lá. Porque como é muitas pessoas andando, e às vezes você não tem aquele coisa de começar a falar e alguém do seu lado escutar a sua oração. Então eu fazia muito isso, escrevia, e eu escrevo muito pra Deus. Tipo assim, é algo que eu sempre faço. Que é algo que já virou também um devocional meu com Deus, assim, de escrever coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Sim. E coisas que eu tenho que falar com Deus. Por exemplo, uma vez, foi muito engraçado isso, tipo, nesse tempo da minha formatura, deu errado dos meus pais virem pra cá, pra Belo Horizonte. E aí, teve um dia que eu tava no Carisma, aí eu peguei e comecei a escrever assim no meu caderno, tipo, fazer um... Aí eu chamo de oração sincera, que é aquela oração que você não tem. Fundo lá da alma. Tipo, Deus, o que eu faço? Tipo assim, ai... O Senhor me decepcionou. Agora, gente, Deus às vezes decepciona. Não que Ele decepciona, mas nós nos decepcionamos com Deus. Então, tem até um livro que chama Decepcionado com Deus, já leu? Do Philip Yancey. Tem até aqui. É um livro, eu nunca li também, mas eu sei que ele existe. Ele é bom. Meu pai, gente, chegou uma época que eu tava tão decepcionado com Deus que eu não tinha nem rotina de oração, que meu pai deixou ele assim, tipo aqui, colocou aqui o livro e saiu. Tudo bom. Quando eu aprendi a escrever oração, na verdade uma líder minha há muito tempo atrás falava de caderno de oração e eu tentei, aí eu consegui, eu tenho até um caderno que é inteiro escrito de oração. E aí depois eu li aquele eu vi aquele filme Quarto de Guerra. Sim. Aí eu falei, cara, isso é uma realidade. E aí meu armário que era cheio de oração colada, só que aí eu ia mudar de casa e eu guardei todas. Eu nunca mais coloquei de volta. Porque eu não mudei, mas nunca mais coloquei. E eu também tinha uma caixinha que tava até ali, que quando eu fazia pedido, quando Deus respondia essas orações que estavam escritas, eu guardava elas. Sim. Tipo assim, Deus respondeu, entendeu? Sim. Não, a maioria das pessoas pensa assim, mas você escreve, tipo, Deus... Será que Deus te responde? Gente, sério, é muito cabuloso a forma que Deus nos responde. Deus nunca... Tipo assim, eu costumo pensar que Deus, não é que Deus ele fica mudo muitas das vezes, ele não fala. Na verdade, às vezes a gente tá tão atordoado que a gente acaba não escutando, entendeu? É muito barulho lá de fora, muitas pessoas dando, né, tipo, opinião e tudo mais, e etc e tal. E tanto que na minha parede agora eu coloquei, tipo, tem vários post-its, né, tipo, escrito, várias coisas escritas, e exatamente são respostas de orações que eu fiz escritas, assim, que Deus me respondeu através de uma frase, de uma palavra. Isso nos lembra da fidelidade de Deus. Sim, tipo, uma palavrinha, assim, tipo, por exemplo, constância. Deus falou comigo uma vez, tipo, só constância. Aquilo foi de encontro ao meu coração a uma oração que eu tinha feito. É engraçado que meu pai brinca que Deus, quando a gente faz pergunta, ele tem 3 respostas. Sim, não ou espera. Quando ele manda esperar, alguma hora ele vai te responder. Deus não deixa de responder. Só que pra mim, a vantagem de escrever oração é que a gente vê a resposta. É tipo assim, quando eu oro, muitas vezes Deus me responde. Eu lembro que outro dia, isso agora é recente, eu orava muito pra questão que tinha algo que Deus falava muito no meu coração. Algo muito pessoal. E aí eu fui pra um acampamento e eu sempre falava, eu tô sonhando demais, eu tô sonhando alto demais, eu tô achando que vai ser alguma coisa que não vai ser. E aí eu fui pra acampamento da minha igreja e eu tava muito quieta lá, tipo assim, eu pelo menos tava sentindo que eu tava muito quieta. Eu conversava com todo mundo, mas eu brinco que eu sou às vezes meio superficial. Tipo, nos ambientes eu falo muito, mas eu não falo nada. Então, tipo assim, eu tava muito quieta na minha, conversando com todo mundo, mas não tava fazendo nada. E tava remoendo isso, tipo assim, será que eu tomei as decisões certas? Será que eu tô no caminho certo? Será que Deus tem realmente isso pra mim? Será que isso é real? Será que Ele fala isso comigo e nunca ouvi? Ninguém nunca profetizou isso pra mim? E aí o pastor começou a olhar pra mim e ele começou a profetizar tudo. Tudo que eu tava, tipo, dentro de mim, perguntando a Deus. Porque pra mim, profecia nada mais é que resposta de oração. Porque pra mim, Deus até revela algumas coisas que às vezes você não tava pensando assim, mas em algum momento Ele já tinha falado isso dentro de você, você só não tinha prestado atenção. Então, pra mim, eu como profeta, e você também, a gente entende isso. É tipo, Deus, Ele já fala com você
e ele só manda alguém pra confirmar. E foi exatamente isso que eu vivi. Não, é exatamente. Tipo, eu penso muito na oração como essa conversa, né? Essa troca de informações. E uma vez a minha líder pegou e perguntou de mim assim, sabe o que é ser útil, né? Ser útil na obra, ser útil no meio que você vive. E às vezes quando ela me fez essa pergunta, eu meio que fiquei assim, tipo, ser útil é você fazer alguma coisa e tal. E ela virou pra mim, e ela é intercessora, tipo, profetona também. E ela pegou e virou pra mim e falou assim, não, Jemima, ser útil é você saber aquilo que pulsa o coração de Deus, como filha de Deus. E é exatamente por meio da... Como é que é? Peraí, ser útil... gente. É saber o que pulsa o coração de Deus. Ser útil é saber o que pulsa o coração de Deus. Pulsa... Bom que eu segui aqui uma ordem super nada, velho. O coração de Deus, adorei isso. Porque o que acontece, tipo, muitas das vezes a gente busca a resposta em pessoas que, na verdade, o coração de Deus, ele pulsa por isso, entendeu? Sim. E às vezes a gente tá tão desconectado de Deus, de não ter esse tempo, que acaba que a gente busca em pessoas respostas que só Deus poderia nos dar. Então, assim, ela me falou isso, eu fiquei assim, nossa... Falei, então, essa é a minha utilidade. Então, quando eu entendi que essa é a minha utilidade no reino, saber o que Deus realmente tem a dizer ao seu povo, tem a dizer às pessoas, ou até mesmo pra mim, tipo, até mesmo a questão de eu ser uma pessoa muito ativista mudou, entendeu? Porque, tipo, você sabe o seu lugar, você sabe que você não precisa usar força braçal e nem nada pra, tipo, chegar a algum lugar, você simplesmente... Sabe o que foi isso que você falou, ativismo? Uma das coisas que transformou a minha vida mais ativista, porque eu era muito ativa na igreja e eu comecei a entrar no ativismo mesmo. Quem vive muito igreja entende isso. Que tipo assim, tem uma hora que você não tá fazendo aquilo lá só por Deus, você tá fazendo aquilo lá porque é o que você sabe fazer. Então assim, você tá lá todo dia, então você sabe o que você tá fazendo e você vira um robô fazendo e fazendo e fazendo. Quando eu larguei minha liderança, no ano passado, eu entrei num momento decepcionada com Deus. Eu estava completamente decepcionada. Tipo assim, eu tinha vindo de uma conferência que Deus tinha falado muito comigo. E meio que eu entrei na faculdade logo em seguida. E tipo assim, na mesma hora, Deus meio que se calou. Tipo assim, ele falou muito comigo e se calou. E aí, eu sabia o que Deus tinha pra mim, mas eu tinha esquecido, tipo... Sim. A gente esquece muito rápido as coisas. Eu tenho áudios dessas palavras que eu recebi. E aí, eu era muito ativista e tinha parado. Então eu tinha perdido algo, eu tava vazia. Não, exatamente. É esse lugar que o ativismo nos leva, né? Hoje em dia a gente vê uma geração que é muito ativa. Tipo, é muitos dons, muitas pessoas sabem cantar, tipo, sabem fazer várias coisas. Mas, tipo, o que Deus te chamou pra fazer... Tipo, nos teus secretos, as pessoas perguntam, mas qual é o meu chamado? O que Deus tem pra ti? O teu chamado, o principal é que você tem que ser filho de Deus, tem que se tornar filho de Deus. E uma coisa que Deus, ele falou comigo essa semana, tipo, eu até compartilhei com uma amiga minha, que é o quê? Existem pessoas que sabem quem Deus é. Tipo assim, eu sei quem a Débora é, mas, tipo assim, por exemplo, não a Débora, vamos dizer outra pessoa, digamos assim, uma pessoa. Eu sei quem é o Ademar de Campos, sim, mas eu não conheço o Ademar de Campos, porque eu não tenho intimidade. Com a Ademar de Campos. É a mesma coisa com Deus. E isso só se cura no secreto, isso só se cura através de leitura da palavra e oração. Eu lembro que nessa época eu tava muito ativista. O que me curou foi a essência. E hoje eu puxei esse assunto oração porque eu acho que a nossa geração precisa ouvir sobre oração. Sim. Precisa ouvir sobre palavra, porque a gente tem vivido muito uma geração do óleo, tipo assim, é mover, mas a gente esquece do pão. E o pão vem através da oração. Sim. E da leitura da palavra. Então a gente precisa começar a viver o pão e o óleo, mover, mas com base na essência. E a gente só descobre quem a gente é, a gente só descobre quem Deus é, a gente só descobre o nosso chamado no secreto. Isso é verdade. Tipo, essa geração do óleo, essa questão, é algo tão, tipo, visível. E a gente vê que é aquela questão, né? Tipo, a gente pega e ao invés de ter substância, a gente tem meio que aquela facilidade de, tipo assim, se decepcionar com o outro. Porque a gente acaba tendo, tipo, essa onda de várias... só unção, essas coisas assim... Que a substância é o quê? É o pão. O pão é o quê? A palavra e a oração. Então, assim,
que a gente nunca se esqueça, sabe? Que a oração, ela é o fundamento da vida cristã. E principalmente, ela é o fundamento da nossa vida diária com Deus. Tipo assim, pra minha irmã mais nova, eu sempre falava assim, ela falava pra mim que quanto era difícil ler Bíblia, orar e tal. E eu falava pra ela, Noemi, oração e Bíblia é como um remédio. Quando você tá gripado, ou principalmente quando você tá com uma virose, você toma muito xarope, né, digamos assim. Você toma muito xarope, é ruim no início, no começo, mas depois você vai vendo que aquilo vai melhorando você. E entendeu? tipo assim, quando você lê a Bíblia, mesmo que você lê 20 vezes a mesma passagem, cada vez vai ser diferente. E a oração é a mesma coisa, nunca vai ser igual. Nunca você vai entrar no seu quarto e vai orar do mesmo jeito que você orou no dia anterior. Mesmo que você ore pelas mesmas pessoas, nunca vai ser... Pelo menos tem que buscar que não seja igual, porque Deus tem novas coisas pra falar. Então Ele vai gerando novas coisas dentro de nós e nós vamos colocando pra fora, clamando por Ele. Sim, e Deus, Ele não quer de nós que a gente também seja algo mecânico. Entendeu? Deus não é tipo, eu vou orar todas as vezes. Não que você não possa orar todas as vezes pela mesma coisa. Mas Deus, Ele quer de nós algo que a gente vá realmente, tipo, fragmentos que a gente vá construindo um relacionamento diário. Então, eu acho que era isso. A gente falou muito, com certeza. E eu acho que por que eu quis criar esse quadro foi justamente pra isso, pra ter conversas. Café com a Dedé, eu amo tomar café, eu amo fazer café, então é um café que eu fiz ali agora em 2 minutos. E é muito bom. E aí a gente faz o café e senta. E são conversas edificantes e produtivas de assuntos essenciais, como oração. Então eu queria agradecer você por tudo, por ter vindo, por ter aceitado. Eu que agradecer. Por gravar os vídeos, por editar. Você é incrível, gente. Sigam a Gemima, contratem a Gemima. Eu não tenho, como é que fala? Ciúme, gente, podem contratar ela, tá? E se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve, eu já falei, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam desse assunto, qual um outro assunto que eu posso trazer a alguém para conversar, quem sabe a Gemima volte com outro assunto. É verdade também. Então assim, gente, tchau!